Olá! Na eleição desse ano, os cidadãos vão escolher os próximos prefeitos das cidades brasileiras. E nesse ano, um tanto quanto atípico, os próximos gestores terão desafios extras, ainda dentro do cenário de pandemia. E é com essa premissa que entramos na segunda edição do podcast Matriz, especial sobre eleições. Eu, Maureen Xavier, e o jornalista Henrique Massaro vamos falar um pouco sobre o perfil dos candidatos, a maior, apesar de ainda pequena, participação feminina, o desafio dos eleitores, além, claro, da disputa em Porto Alegre. Então, vem conosco. Você sabe qual é o perfil do candidato que disputa as prefeituras neste ano? Fizemos um levantamento no site do Tribunal Superior Eleitoral e trouxemos algumas curiosidades. Na eleição deste ano, o TSE recebeu 19.168 pedidos de registro de candidaturas para a vaga de prefeito. Há uma leve diferença em relação aos pedidos de vice-prefeito, que é de 19.324. Eles disputam as vagas em 5.570 cidades brasileiras. E buscando algumas curiosidades, a gente pediu para a nossa colega Flávia Simões para fazer um levantamento sobre qual é o perfil daquele que disputa as prefeituras no Rio Grande do Sul. Flávia, o que tu conseguiu identificar desse levantamento? O perfil dos candidatos são homens, casados, de 55 a 59 anos, brancos e com superior completo. 13% são empresários. E os vices seguem nessa mesma linha. Homens, casados, com 50 a 54 anos, um pouquinho mais novo, brancos e com superior completo. Só que 16% são agricultores. É interessante porque esses dados trazem um pouco da realidade aqui do Rio Grande do Sul. E o que acaba sendo mais curioso é que esse perfil de candidato, ele difere do perfil de eleitor, que é quem vai escolher esses candidatos. É isso, Flávia? Isso, bastante. Por exemplo, os eleitores, a grande maioria mulheres, de 35 a 39 anos, ou seja, é um pessoal mais jovem, um eleitorado mais jovem, solteiros e com um fundamental incompleto. Pois é, para ver como tem essa discrepância um pouco entre quem são os candidatos e quem são os eleitos. E uma das novidades desse ano, que também já vem dentro de um processo todo discutido junto à Justiça Eleitoral, principalmente a partir das cotas, é a participação feminina. Mesmo assim, com esse movimento para o aumento da presença feminina, apenas 13% das candidaturas a prefeituras nas eleições municipais esse ano é de mulheres. Ao todo, daqueles 19.168 pedidos, 2.495 são candidatas do sexo feminino. O percentual ainda é menor quando se trata de mulheres negras ou pardas, segundo os próprios dados do TSE. Desde 2010, as mulheres precisam ser 30% das candidaturas registradas por um partido para os cargos de vereador e deputado. Mas esse detalhe a gente vai discutir num próximo podcast. Mas, além disso, a gente trouxe algumas outras curiosidades. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, são 1.347 pedidos de registro de candidaturas à prefeitura. Entre os partidos, a distribuição ela é bem diferente. Por exemplo, entre os partidos que têm o maior número de candidatos na disputa estão o PP, que é tradicional, os progressistas, com 269 candidatos, o MDB com 261 candidatos, seguido pelo PDT com 155 e o PT com 130. Também, curiosidade, na outra ponta, aqueles partidos que têm apenas um candidato aqui no Rio Grande do Sul, que é o caso do Avante e do DC. Mas não é só essas curiosidades que tem nessa eleição desse ano para prefeito, não é, Henrique? É verdade, Maureen. Em alguns aspectos, a gente pode dizer que é uma eleição sem disputa. No país, segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, serão 117 cidades que terão apenas um candidato. Se for homologado pela Justiça Eleitoral, serão os primeiros prefeitos eleitos nessa eleição. Se confirmado, eles representarão 2,1% do total das cidades brasileiras. Nesse cenário, o Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de candidatas únicas no Brasil. São 34 cidades que os eleitores só terão um candidato na urna para assumir a prefeitura.
Exatamente, enquanto nós temos, acaba sendo curioso o fato de que nós temos cidades em que tem apenas um candidato e outras que têm tantos candidatos. E um desse exemplo é a capital, né? Porto Alegre tem, a primeira vez, na história mais recente, pelo menos, da cidade, 13 candidatos na disputa. A gente tem acompanhado um pouco do dia a dia dessa disputa aqui pelo tanto jornal como pelo site do Correio do Povo, e não tem sido nada fácil, né, Henrique? É verdade, são 13 candidatos, né? É o maior número da história desde a redemocratização, desde que os porto-alegrenses puderam voltar a escolher os seus prefeitos. A gente nunca teve tantos candidatos assim. É um desafio, tanto para sempre lembrar de todos, a gente não pode cometer nenhum erro de esquecer ninguém, quanto acompanhar todas as campanhas, né? Cada dia de campanha, seja nas redes sociais ou mesmo nas ruas, são 13 pessoas, mais 13 vices fazendo atividades, e a gente tem que, de certa forma, conseguir acompanhar todo mundo. Então é desafiador, é mais um desafio para essa eleição, que já está sendo bem diferente, né, em meio de uma pandemia, com atividades bem atípicas, mais voltadas nas redes sociais. Então o número, com certeza, é um desafio tanto para o próprio processo eleitoral, para os eleitores, para se lembrar de quem é o seu candidato, quanto para nós jornalistas que precisamos acompanhar todos eles. Tem sido interessante até agora com o início do horário eleitoral, em que, enfim, o rosto desses candidatos está mais presente, e tem um tempo tão curto, né, de 10 minutos, ali fica às vezes difícil, com um candidato, às vezes com 9 segundos, que é, por exemplo, o caso do candidato do PV, que consegue, né, mostrar muito pouco no horário eleitoral. A gente também tem visto, né, uma campanha na rua muito discreta, né, alguns pontos, alguns carros com adesivos, algumas pessoas com bandeiras. Eu já tenho recebido alguns santinhos na minha caixinha de correspondência, mas bem menor na comparação de outros anos. E agora, falando específico, a gente também tem outras características da disputa de Porto Alegre, que nós não vamos entrar no podcast de hoje, mas voltando à questão do perfil dos candidatos aqui da cidade, né? Nós temos 13 candidatos, vários ex, né? A gente pode quase brincar que é quase um de férias com ex, né? Piadas à parte, né? Vamos para a gente dar uma refrescada no clima, mas tem sido uma disputa com vários candidatos relacionados ao pleito ou que já passaram pela prefeitura, né? Daí a gente pode, por exemplo, citar o atual prefeito, Nelson Marquesa Júnior, que está buscando a reeleição pelo PSDB, numa coligação com o PSL e com o PL, e ele está ainda, né, nesse processo de reeleição enfrentando um impeachment, processo que está ocorrendo na Câmara de Vereadores. Falando em ex, a gente tem o atual vice-prefeito, né, Gustavo Paim, pelo Progressista, que também está nessa corrida eleitoral. Ele que, eu digo ex, porque era uma coligação que foi eleita em 2016 e que acabaram rompendo durante a gestão, e que isso também tem sido bastante explorado na campanha do Gustavo Paim, a tentativa de se eleger. E a gente tem dois ex, né, um ex-prefeito e um ex-vereador, ex-vice-prefeito, que é o caso do Fortunati e do Sebastião Melo. O que tu pode contar um pouquinho, Henrique? É verdade, além do atual prefeito e do atual vice, a gente tem o ex-prefeito e o ex-vice, né, o Sebastião Melo, nesse caso, que por sua vez também foi candidato na eleição passada. O Fortunati ficou esses últimos 4 anos afastado da política de Porto Alegre, mas, né, foi prefeito 2 vezes e retorna agora para a disputa. Além disso, a gente pode chamar a atenção que nesses 13 a gente tem várias outras figuras conhecidas, né? Vamos citar, por exemplo, a própria Fernanda Melchiona ou a Manuela Dávila, candidatas do PSOL e do PCdoB, respectivamente, já foram vereadoras, a Fernanda é deputada federal, a Manuela já foi também, então são nomes conhecidos da política até nacional e principalmente aqui de Porto Alegre, né? Então é uma eleição com um grande número de pessoas, mas um grande número de já conhecidos dos porto-alegrenses. Quando a gente está falando em conhecidos, a gente tem aqueles que a gente pode citar, que é, por exemplo, o Júlio Flores, né? Que já Sim. teve em algumas disputas, né? Então marca presença. Temos o Luiz Delvair, que é do PCO, também marcando posição com a sua candidatura. E temos, acho que dá para a gente dizer assim, um pouco estreando nessa disputa, o João Derli, do Republicanos, ele que já foi vereador, foi deputado secretário federal, agora secretário, e entra na disputa. Temos o Walter Nagelstein, né, ex-vereador, está no 3º mandato, ex-secretário, e que também já concorreu à Prefeitura de Porto Alegre.
Montserrat Martins, que concorre pelo PV nessa disputa, e temos o Rodrigo Maroni ainda do PROS, né, que é um candidato que ele é deputado estadual e está nessa disputa. Já foi vereador também, né? E já foi vereador também, já tem essa trajetória. É curioso só que, né, a gente é um grande número de candidatos, são 13, e a gente, nos últimos anos, viu surgir pelo menos a figura, o personagem da pessoa de fora da política, né? Isso se popularizou muito, e nessa eleição, apesar de ser um recorde de candidaturas, não tem ninguém, na verdade, que não era já do meio político, né? Todos já foram de algum cargo municipal, estadual, enfim, ou pelo menos já foram candidatos, né, conhecidos em outras eleições, seja, né, para o executivo municipal ou até estadual. Exatamente. E ainda sobre o cenário de Porto Alegre, para a gente não deixar passar em branco, né, nós temos 3 mulheres, inclusive uma que é a primeira chapa totalmente feminina, que é da Juliana Brizola, do PDT, que está junto com o PSB nessa disputa, acompanhada da Manuela Dávila e da Fernanda Melchiona. A Juliana Brizola é deputada estadual, né? Temos 3 deputados nessa disputa, o Sebastião Melo, a Juliana Brizola e o Rodrigo Maroni, deputados estaduais, além da deputada federal Fernanda Melchiona. E tem sido uma disputa que vai ainda crescer nos próximos dias, principalmente agora que nós estamos entrando quase no último mês de campanha, então essa presença vai se intensificar. Mas até a questão dos debates tem sido um pouco complicado, né? Que a gente acompanhou alguns e muitos candidatos, às vezes, acaba complicando um pouco até, propriamente, conseguir conhecer as propostas de todos eles, né? E teve algumas experiências aí virtuais também que não foram tão exitosas, né? No sentido de conseguir, mesmo essas questões das conexões, né? Conseguir acompanhar direito as manifestações dos candidatos. Acompanhamos, na verdade, todos os debates até aqui, né? A gente nota, é uma diferença bem grande dos debates o único que teve, na verdade, até agora na televisão, se não me engano, e os que acontecem de forma virtual. O debate tradicional, já pela televisão ou pelo rádio mesmo, ele já é um pouco prejudicado pela quantidade de candidatos, né? Dos eleitores conseguirem conhecer todas as propostas, ou até de ter aquelas discussões mais acaloradas. Às vezes fica um pouco complicado pelo grande número de candidaturas. E os debates virtuais, além das questões técnicas, que são bem importantes, muitas vezes dá problema no áudio, nas conexões dos candidatos, né, isso aconteceu algumas vezes já, e também tem a questão do número de espectadores, né? Uma coisa que me chama a atenção, acompanhando pelo menos ao vivo esses debates que ocorrem através de videoconferência, sempre são algumas centenas de pessoas assistindo, não costuma passar disso, porque justamente, né, a gente está ainda é um momento de pandemia, e o que mais tem nesse momento são lives, né, vídeos ao vivo transmitidos pelas redes sociais. Então isso acaba arrefecendo um pouco, né, esses ânimos aí de eleição nesse ambiente de afastamento. É interessante essa pontuação em relação ao ambiente virtual, porque, por exemplo, tem chamado muita atenção no horário eleitoral, tem uma diferença esse ano, ele dura 10 minutos, e ele é apenas dedicado aos candidatos à majoritária, né? Nos outros anos ele era compartilhado com os proporcionais. Então, nesses 10 minutos, muitas vezes, falta tempo, né, para os candidatos poderem explorar suas potencialidades, e muitos têm vinculado o horário da transmissão do programa já chamando para lives após o horário eleitoral, principalmente no caso do da noite, e também convocando o pessoal para acompanhar e seguir essa movimentação dos candidatos nas redes sociais. Provando, na verdade, até, inclusive, que estamos, talvez, num novo momento de se comunicar, né? Enfim, as redes sociais estão cada vez mais presentes nas vidas das pessoas, né? Essa comunicação aí virtual. E também a questão de que o tempo, né, ele já é escasso. O fato de a gente estar numa pandemia que coloca muitas necessidades de propostas à frente de outros, enfim, planos de governos que talvez foram imaginados, faz com que 10 minutos seja muito pouco tempo, né? Então, nas redes sociais, como há sempre espaço para tudo, acaba atraindo mais a campanha, que com certeza a campanha, né, historicamente, nos últimos anos, que já vem sendo presente nos meios digitais, nas mídias sociais, eu diria que é com certeza a campanha que está sendo mais presente nesses locais. Perfeito. Agora, para a gente, né, já encaminhando para o final, o que não vão faltar exatamente para os novos gestores são desafios, né, desses que serão eleitos. Isso porque muitos vão assumir prefeituras ainda impactadas pela pandemia, financeiramente, além das questões de problemas de gestão. A gente foi ouvir o presidente da FAMURS
que representa os municípios gaúchos, Maneco Hassi, para falar um pouco sobre quais serão os maiores desafios dos prefeitos na próxima legislatura. O ano de 2021 e o início das novas gestões nos municípios gaúchos e de todo o Brasil será um ano completamente diferente dos demais das últimas décadas, por conta de toda a crise, pandemia e tudo que passamos, especialmente neste ano de 2020. E, portanto, o desafio dos novos gestores será enorme, porque vão pegar os municípios em crise econômica, vão pegar as dificuldades com a diminuição das receitas e, por outro lado, um aumento na demanda por serviços públicos, especialmente na área da saúde, na área da assistência social e na área da educação também. Então, o desafio será redobrado, equacionar o atendimento ao pleito legítimo da sociedade neste momento de crise e dificuldades, com as dificuldades de receita que os municípios têm e terão ainda mais a partir do ano que vem. Então, o conselho é uma gestão enxuta, uma gestão muito organizada, com planejamento, muito pé no chão, para que se possa atender o máximo possível aquilo que os candidatos se comprometeram na eleição, o anseio da população, sem comprometer as contas do seu município. Além disso, a gente escutou o especialista em direito eleitoral, a Cássio Miranda, que está acompanhando de perto tanto o processo eleitoral como também os desdobramentos da campanha. E ele vai fazer alguns apontamentos. Em relação à próxima gestão, eu acho que será uma gestão bastante complexa por conta do Covid e por conta dos resultados orçamentários decorrentes do Covid. Foram investidas grandes quantias no combate a esse problema de saúde pública. E, principalmente no caixa das prefeituras, isso vai afetar o orçamento de 2021, o orçamento de 2022 e assim consequentemente. Significa que os prefeitos terão maiores dificuldades, os prefeitos, consequentemente, terão menos projetos, tocarão menos obras, e isso representa problemas na representatividade e nos índices destes prefeitos. Então, eu acho que a população precisa pensar bem em quem serão os escolhidos para que estes tenham a capacidade de agir de acordo com essas restrições orçamentárias e, principalmente, gerir os municípios dentro dessas dificuldades. Encerrando a segunda edição do podcast Matriz Especial Eleições, eu quero agradecer ao meu colega Henrique Massaro, que esteve aqui conosco. Quero agradecer também a nossa colega Flávia Simões, que trouxe alguns dados, a captação do áudio de Israel Mesquita e a edição de Aleph Alencar. Fique conosco e até a próxima.